Das pessoas dizem, não sei porque não cheguei mais longe ao longo da vida. Você teve que retornar às coisas que pensou fossem insignificantes. Para Deus, aquelas coisas eram muito significativas porque Ele estava dando-lhe a oportunidade de mostrar como respondia às provas enviadas por Ele. Mensagem de hoje: transformando nossa crise em oportunidade. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Como você reage quando enfrenta uma crise na vida? Há todo tipo de crises. Às vezes são dolorosas, custosas, muito surpreendentes, mas sempre vêm sobre nós. Como você reage? Se você reagir da maneira certa, terá lucro. Se você reagir de forma errada, então pagará caro. Todos nós vamos passar por crises na vida. Na verdade, quantos de vocês já experimentaram uma crise? Todo mundo passa por crises. Bem, como você reagiu? Você diz, não agi muito bem. Ou talvez você diga, você sabe, eu respondi bem, talvez pela primeira vez. Alguns poderiam dizer, estou aprendendo nas crises que surgem em minha vida. Bem, a mensagem de hoje deve ser muito animadora, porque existe uma maneira correta de reagir às crises. Na verdade, é fato que em cada crise há uma oportunidade. Muitas vezes perdemos a bênção de Deus em nossa vida porque pensamos na crise apenas como algo doloroso que traz perda, dificuldade e sofrimento. Algo que atinge nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa vocação. A crise pode trazer todo tipo de coisas à nossa vida. A questão é como é que vamos reagir. Em vez de focalizar a própria crise, a questão é qual é a minha oportunidade no meio dessa crise. Hoje, provavelmente, mais pessoas que enfrentam mais crises neste país do que nunca enfrentaram em muitos anos. Como é que vamos enfrentá-las? Como podemos reagir diante disso? Poderíamos estar zangados e amargos e hostis. Poderíamos culpar a Deus ou outro qualquer. Há uma maneira melhor? Sim. Há uma maneira de lucrar em meio a uma crise de dor? Sim. Se reajo corretamente a uma crise que estou enfrentando hoje, se reajo corretamente, vou estar preparado para a próxima crise que virá. O que acontece é que uma crise vem após outra. Nossa resposta natural deve ser a de que a nossa fé deve crescer, a nossa confiança em Deus deve crescer e nossa confiança em nós mesmos também deve crescer ao ponto de sabermos a melhor maneira de reagir às crises. Às vezes as pessoas dizem, não sei por que não cheguei mais longe ao longo da vida. Mais do que provável é que, veja isto, você teve que retornar às coisas que pensou fossem insignificantes. Para Deus, aquelas coisas eram muito significativas porque Ele estava testando você, dando-lhe a oportunidade de mostrar para Deus como reagia e como respondia às provas enviadas por Ele. Acho que muitas pessoas se perguntam por que elas perderam algo na vida, quando a verdade é que elas não reagiram corretamente aos simples testes e ensaios que encontraram pelo caminho. Assim, com tudo isso em mente, tenho 15 sugestões. Vou colocá-las todas em tela, pois quero dizer com certeza que sei como elas funcionam. Já passei por tantas crises na minha vida que sei firmemente como essas sugestões trabalham.
Se você está passando por uma crise, não importa qual seja, posso dizer-lhe que isso vai funcionar. Se você é sábio o suficiente para fazer uma lista dessas sugestões e colocá-las à prova, experimentando-as, mesmo que você se encontre em qualquer crise, não importa qual seja, Deus vai lhe dar a confiança e segurança. Você não pode começar com essa confiança e segurança, mas elas vão estar lá. Quero começar com uma sugestão básica, que é ver essa crise. Preciso vê-la, antes de tudo, do jeito que Deus quer que a veja. É isso. Deus é tudo na minha vida e trabalha para o meu bem. Romanos 8:28. Você diz, eu tenho ouvido isso toda a minha vida. Você o tem praticado? Se você pode ver, se você acredita em Romanos 8:28, é verdade que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Se nós, você e eu, realmente acreditamos que essa Escritura é para nós, que somos filhos de Deus, esse é o primeiro passo. Quando a crise chega, a pergunta não é: Deus, por que o Senhor fez isso? O que tenho a fazer é perguntar a mim mesmo: será que eu realmente acredito que Ele está trabalhando em tudo isso para o meu bem? Se reajo dessa maneira, vou ter a oportunidade de descobrir o que Deus quer fazer na minha vida por meio da crise. A segunda sugestão é você tomar posse da verdade muito importante que está no Salmo 103, verso 19. É simplesmente que Deus está no controle de tudo. Se você está numa crise e não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, então você tem uma razão para estar torcendo as mãos e o coração. Ele está no comando de tudo. Portanto, quando se trata de Romanos 8:28, em que ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem, você não pode compreendê-lo. Ele está fazendo que todas as coisas trabalhem para o meu bem. Isso é verdadeiro, se de fato ele está no controle de todas as coisas. A terceira coisa que você tem de aceitar a verdade que está em Isaías 55. Você talvez sabe de cor o versículo 8. Lembre-se do que Deus disse. Ele disse, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, aqui está o que Deus está dizendo. Você não vai entender o que eu faço. Nem sempre você vai entender do jeito que faço as coisas. Você não vai entender porque eu permito que você sofra em determinadas situações e circunstâncias. Assim que não desanime porque você não entende por quê. Ou seja, a grande questão, quando a crise vem, é que se a minha primeira pergunta for Deus, por quê? Já fiquei no prejuízo. Não é esse o caminho. Sei que, se Ele quiser, Ele dirá qual o motivo para o meu bem. Mas eu devo saber que os caminhos dele não são os meus caminhos e que os pensamentos dele não são os meus pensamentos. Se Deus é onisciente, veja isto, Ele sabe que o doloroso para você hoje será agradável amanhã. E assim, quando a crise chega, tenho a oportunidade de descobrir algo acerca de Deus que nunca percebi antes, que Ele está intimamente envolvido em minha dor, ou seja lá o que for, Ele está lá. A quarta coisa muito importante é, não faça julgamentos rápidos quando a crise chega. Antes de tudo, número 1, temos emoções rotativas. Quando a crise chega, na maioria das vezes, não temos quaisquer detalhes ou não temos todos os detalhes corretos. Você começa a ouvir os amigos, mas você não vai saber onde você mesmo está. Assim, a verdade é que você tem que fazer a si mesma a pergunta: por que não entendo muito bem disso? Naturalmente, você faria essa pergunta, mas um julgamento rápido é sempre uma atitude errada. Mas Deus, o que estás fazendo na minha vida? Você pode pedir a Deus uma resposta e pode dizer a Ele: Senhor, não gosto disso, não entendo por que permites que isto aconteça comigo. Ele entende isso, mas você tem que superar isso rapidamente
porque ele disse aquilo em Romanos 8:28. Creio que ele está no controle de todas as coisas. Sei que os caminhos dele não são os meus caminhos. Os caminhos dele são mais altos do que os meus caminhos. E depois, claro, concentre-se em Deus e não na crise. Em outras palavras, todos nós já enfrentamos crises na vida. Se você se encontra focado na crise, na dor e assim por diante, o que acontece é que você vai sair da pista. Vai perder a consciência, o conforto e o conhecimento do amor incondicional que Deus tem por você. Você diz, mas é doloroso. Claro que é doloroso, mas você ainda pode se concentrar nele. Alguém diz, como posso me concentrar em Deus quando estou sofrendo? Você pode abrir a palavra de Deus e começar a ler. Você pode ler os salmos, os evangelhos, as cartas, ou seja lá o que for. Mas o bom mesmo acontece quando você entra na palavra. Deus se torna o seu foco. Ele vai incentivá-lo, desafiá-lo ou trazer algo à sua mente que precisa sair da sua vida. Assim, ele vai mostrar-lhe o que é. E você começa a entender. Bem, agora, Deus, estou começando a ver o que tu estás fazendo. Mas se você se concentrar na crise, vai perder alguma coisa. E depois, claro, evite o foco na dor. Em outras palavras, você não pode se concentrar na dor. Volte-se para a palavra de Deus. Mas eu ainda estou sofrendo. Lembro-me dos tempos em que senti a mesma coisa, essa dor. Mas quando eu fui para a palavra de Deus e comecei a lê-la, era como se Deus apenas, ele tomasse uma pomada, um bálsamo e acalmasse o meu espírito, o meu coração. E as coisas começavam a mudar no meu pensamento. O que acontece é que você começa a olhar para as coisas de forma diferente, mas você tem de se concentrar nele. É por isso que eu me apeguei a Romanos 8:28. E então, o Salmo 103. Em outras palavras, todos eles são básicos, críveis, indestrutíveis, verdades imutáveis acerca de Deus. Ele está trabalhando para o seu bem, ele está no controle absoluto. Você não entende, mas ele entende. E depois, é claro, você deve recordar o passado, as crises, as oportunidades que se seguiram. Agora, todos nós tivemos tempos atrás, tivemos crises em nossa vida. Então eu pergunto, como você reagiria? Você responderia, bem, basta escolher o pior. Como você reagiu? Se você reagiu de modo correto, provavelmente poderá olhar para trás e dizer, bem, graças a Deus, foi um momento muito difícil na minha vida, mas agora vejo o que Deus estava fazendo. Ele estava me preparando para algo mais. Você pensa nisso e sabe que era a vontade de Deus. Ele diz que estamos predestinados, você e eu, para sermos conformes à imagem de Jesus. Isso significa que Ele está trabalhando continuamente em nossa vida a fim de termos um caráter como o de Jesus Cristo. Deus vai permitir, vai enviar à nossa vida o que for necessário para nos moldar em seu Filho Jesus. Assim, portanto, quando olho para isso e penso nas oportunidades e olho para a minha própria vida e penso nas coisas que me machucaram profundamente, eu posso olhar para trás e ver exatamente o que Deus estava fazendo. Agora, se eu lhe perguntasse aqui, no meio de uma crise, o que Deus está fazendo, você diria, não tenho a menor ideia acerca do que Ele está fazendo. Mas, por outro lado, se a gente reagir corretamente, vamos fazer progressos. E então, pouco a pouco, vamos começar a entender o que Deus está fazendo no mundo ao nosso redor. Então, gostaria de dizer algo a respeito da raiva que às vezes nos atinge. Talvez você questione, pensei que você disse que nunca deveríamos sentir raiva, mas eu não disse que nunca ficaria com raiva. Em outras palavras, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a ira de vocês, não a leve para a cama com você. Assim, a verdade é que quando certas coisas ruins nos acontecem, a nossa resposta normal, natural,
pode ser a raiva, mas você não pode deixá-la lá. Você tem que dizer: Deus, estou irritado com isso. Não sei por que eles me tratam dessa maneira, mas estou pedindo ao Senhor que me perdoe pela raiva e estou seguindo em frente. O que você está fazendo? Quero que você aproveite a oportunidade de ser capaz de sofrer sem estar com raiva por alguns momentos, porque sei que a raiva não vai levá-lo a lugar nenhum. Todos nós enfrentamos crises. Quando você reagir à raiva imediatamente, como dissemos há pouco, deixando que ela simplesmente vá embora, você estará evitando sérios problemas que poderiam pôr a perder todo o propósito de Deus em sua vida. E há pessoas que viveram e ainda vivem com raiva por causa do que lhes aconteceu anos atrás. Gostaria de dizer-lhe: por que você não pode, desistir da ira? Posso ouvir a sua resposta: bem, você não sabe o que eles me fizeram. Eu pergunto de novo: bem, quanto tempo faz? E você me diz que já se passaram 7 anos. Eu digo: espere um minuto. Você ainda está irritado com algo que aconteceu há 7 anos? Em que isso tem beneficiado você? Silêncio. Porque a raiva não constrói nada. A questão é: o que Deus estava tentando fazer em sua vida quando você levantou essa barreira e disse: não, não, não? Com certeza Deus podia estar tentando fazer alguma coisa com você que faria uma diferença eterna em sua vida. Então, é claro, você deve submeter-se à vontade de Deus, qualquer que seja a sua situação. Nós temos que voltar. Você vê tudo isso, resume-se em saber se acredita ou não. Ele diz que está trabalhando para o meu bem. Não acredito nisso? Ele diz que está no controle absoluto. Ele diz que entende porque nós não entendemos. Ele diz que Ele nos ama incondicionalmente. Se acredito nessas coisas, então vou ser capaz de olhar para a crise e perguntar a mim mesmo: qual é a minha oportunidade nesta determinada situação? Minha oportunidade de crescer espiritualmente, ou minha oportunidade de deixar que Deus mude alguma coisa em mim? Pois em tudo isso Deus está nos preparando para algo maior. Então, é claro, você tem que acreditar que esta é uma importante oportunidade de demonstrar um sentimento de gratidão. Você diz: você quer me dizer que quando estou sofrendo, sentindo-me rejeitado e todo mundo me vê caindo aos pedaços, eu tenho de expressar gratidão? Sim. Só você pode fazer isso na base de sua fé, se acredita num dos nossos princípios, segundo o qual Deus está realizando algo de bom em sua vida, e que Ele está no controle, e que Ele entende por que você não entende. Em outras palavras, se realmente acredito na verdade da palavra de Deus, então vou agradecer-lhe apesar de tudo. A gratidão sempre funciona, porque o que você está dizendo, em essência, é: eu não entendo, mas o Senhor deve me amar o suficiente, sabendo que eu não entendo, que, apesar da dor que sinto, alguma coisa boa vai sair dessa crise. E depois, claro, você deve procurar ver a crise como uma oportunidade em sua vida. Determine-se a vê-la como uma oportunidade. É uma escolha que fazemos. Não tem nada a ver com sentimentos. Tem a ver com a sua escolha. Vou determinar em meu coração que Deus está me dando uma oportunidade. Não posso compreendê-la hoje. Posso não gostar dela hoje ou amanhã, mas se trata de uma oportunidade na qual Deus vai me ensinar algo que eu nunca teria acreditado. Preste atenção a isto. Nós não vemos todas as coisas que Deus está fazendo em nossa vida. Ninguém vê. Ele está trabalhando em nossa atitude, em nossa vida, em nossa forma de ver as coisas, na maneira como tratamos as pessoas. Ele está trabalhando em todas estas áreas para chegarmos aonde Ele quer que estejamos. Se reagimos de forma errada aos planos de Deus, a perfeita vontade dele para a nossa vida não funcionará do jeito que queremos, porque nos opomos a Ele. Nossa submissão a Deus
precisa ser completa. Recuse-se a ouvir interpretações não bíblicas de outras pessoas acerca do que está lhe acontecendo. É muito importante. Você não pode se dar ao luxo de ouvir interpretações acerca do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Agora, por vezes, haverá alguém sábio que lhe dará alguns bons conselhos, mas a maior parte deles vai lhe dizer: bem, se eu fosse você, aqui está o que eu faria. Lembre-lhes, em primeiro lugar, que eles não são você. Em segundo lugar, eles não sabem o que fariam se estivessem em sua posição especial. Deus não vai sair por aí dizendo a todo mundo o seu problema. Antes de começar a receber conselho de alguém, aqui está a primeira coisa que você deve fazer. Veja como vivem. Se estão vivendo uma vida piedosa, então há uma possibilidade de você os ouvir. Então, é claro, permaneça em constante oração, escutando as instruções de Deus. Você diz: Deus nunca fala comigo. Sim, Ele tem falado. Você acha que Deus iria isolar um de seus filhos dizendo: não vou ouvi-lo, não vou falar com ele? Sim, Ele fala. Se não acredito que Ele fala comigo, não vou ouvi-lo. Pode ser que Deus bata em sua porta até que finalmente você escute, mas Ele está falando com você. Ele quer dar-lhe direção. Ele quer que você aproveite as oportunidades. Ele quer que você tire proveito das situações e circunstâncias que nos ajudem a crescer e a sermos conformes à semelhança de Jesus. É isso o que Ele está fazendo em nossa vida. Mas, se de alguma forma eu não acho que Ele vai me ouvir, é provável que eu não vou orar. Pense nisso. O que é que nos impulsiona a termos uma vida de oração cada vez mais poderosa? Dor, sofrimento, mágoa. Precisamos de tudo isso. Então, se você se enfraquece na sua vida de oração, então o que se passa com você? Graças a Deus que você está caminhando para uma crise, porque Deus ama você. Ouça, sei que talvez você não acredite nisso. Graças a Deus, Ele está enviando uma crise, porque, ouça, Ele ama você demais para deixá-lo errar e permanecer no erro. Trata-se de um ato de amor da parte dEle. A razão pela qual algumas pessoas passam por mais crises do que outras é porque Deus precisa de mais tempo para encurralá-las. Penso em algumas pessoas que estão sempre em fuga, mas você sabe por quê? Você não pode fugir de Deus. Se você não acredita nisso, leia o livro de Jonas. Não faz qualquer diferença quão longe você corre, quanto tempo você corre, você não vai se afastar dele. Ele o ama muito. O que você faz é perder a bênção na corrida. Se você vai correr em alguma direção, corra na direção de Deus, não para longe dele. E depois, claro, recuse-se a ceder às suas mutantes emoções. É isso que acontece. Você ora e as coisas não mudam e você pensa: não me sinto um escuta de Deus. Não sinto que Deus me ama. Não me sinto em boas circunstâncias. Sentimentos muitas vezes são o inimigo da obediência a Deus. Porque não posso sentir alguma coisa. Ele não opera em razão dos nossos sentimentos. Então pense em tudo isso. Agora só tenho mais um princípio. E este é a linha de fundo. Obedeça a Deus e deixe todas as circunstâncias com Ele. Você vê, se eu acredito que eu me dei a Ele, eu posso fazer isso. Ele está fazendo todas as coisas para o meu bem. Se eu creio que Ele está no controle, deixo todas as consequências com Ele. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Não importa o que você enfrente na vida, estas 15 sugestões vão trabalhar, vão ajudá-lo, não importa o tamanho da crise. O que você tem que decidir é acreditar que Deus é quem Ele diz que é. Acredito que Deus trabalha da maneira como Ele diz que trabalha. Acredito que Deus me ama o suficiente para envolver-se pessoalmente na minha vida. Acredito que quando não entendo, Ele me entende. Acredito com todo o meu coração que Deus tem um plano e uma vontade para a minha vida. Sim.
acredito que há uma oportunidade para eu crescer na vida cristã ou prosperar de outras maneiras, tudo se resume na sua fé. Tudo se resume no fato de que a verdade é a verdade. Porque essa é a maneira como vamos responder. Agora, não importa a crise que você enfrenta, se você seguir essas 15 sugestões, Deus vai lhe dar a vitória. Eu não disse que o caminho será de lágrimas ou sem lágrimas, mas sei que Ele vai conduzi-lo através da crise, não importa o quê. Você diz, mas eu não sou mesmo um cristão. Será que isso funciona para mim? Não. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque, antes de tudo, você rejeitou pessoalmente. Você rejeitou a pessoa que torna tudo isso possível. Quando Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo e foi à cruz e morreu pelos seus pecados, Ele pagou a sua dívida de pecado na íntegra, de modo que você pode ser perdoado de seu pecado. Você pode ser adotado como filho no reino de Deus. Seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Você irá para o céu ao morrer, para viver com Deus para sempre. Se você rejeitou Jesus, você rejeitou os caminhos dele, rejeitou o amor dele, rejeitou os planos dele. Agora você espera que Deus lhe diga, vamos esquecer tudo isso? Não. A verdade é que você não vai acreditar nele, até que você o aceite como seu salvador pessoal, porque você vê a rejeição de Jesus como seu salvador pessoal, significa que você o rejeitou porque não creu nele. Você diz, acredito em Deus, mas não em Jesus. Desculpe, você não pode ter ao Pai sem ter a pessoa de Jesus. Isso está na Bíblia. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus diz que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que você e eu pudéssemos crer nele e termos o dom da vida eterna. Se você está disposto a entregar a sua vida a Deus, não importa o tipo de bagunça que você fez com a sua vida. É incrível. As coisas que parecem impossíveis para nós são possíveis para Deus. Você quer uma mudança na vida? Você quer ser capaz de enfrentar as crises em sua vida? Deixe-me colocar desta forma. A primeira grande coisa que você tem que enfrentar é render-se a Jesus Cristo para uma mudança de vida para toda a eternidade. Quando você estiver disposto a fazer essa mudança, tudo o que eu disse pode se tornar uma possibilidade para você. Até então, você está por sua própria conta. Você tem que enfrentar cada crise sozinho. E você não vai enfrentá-las com sucesso sem a graça e o amor do Deus Todo-Poderoso. É minha oração que você seja sábio o suficiente para entregar a sua vida a Ele e vê-lo trabalhar da forma mais impressionante em sua vida. E, Pai, como somos gratos ao Senhor por teres planejado tudo para cada um de nós, de tal forma que o Senhor tem o melhor para nós. Eu oro para que o Espírito Santo fale a cada ouvinte, capacitando-os a compreender que tudo começa com a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E então que possam segui-lo e praticar estas coisas que temos falado hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus usa os desafios que nos dá para demonstrar a sua fidelidade e equipar-nos para ministrar aos outros. Visite intaut.org e aprenda mais sobre confiar no tempo de Deus, mesmo no meio do sofrimento. Lá você pode ver a mensagem de hoje, transformando nossa crise em oportunidade, e encontrar uma biblioteca de mensagens grátis e inspiradoras do Dr. Stanley, anotações do sermão e recursos para ajudá-lo a experimentar a bênção da graça de Deus nos momentos de provação. Faça o download do aplicativo Intaut para levar adiante o ensino do Dr. Stanley. Ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Dad!
try the drill? I'm with you, buddy. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.